Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje eu estou ficando um pouquinho triste. O nosso último vídeo das Olimpíadas. Meu Deus, que jornada, que jornada. No início do ano nós começamos a contar a história dos jogos, desde lá de 1896 até chegar aqui, Rio 2016. Lembrando que a gente já falou um pouco dos Jogos de Tóquio deste ano, num vídeo especial durante as Olimpíadas. Então aqui se fecha um ciclo, mas a gente tem que contar a história do final desse ciclo, certo? Eu lembro de estar assistindo tudo, fiquei por conta dos jogos, o que foi muito divertido. E eu faria isso de novo sem sombra de dúvida. Valeu cada minuto, cada momento que eu fiquei em frente à televisão assistindo todas as competições. Mas a gente vai contar outras histórias aí também nesse processo até chegar ao Rio. E também, é claro, a conclusão desses jogos, que foi muito bacana, o primeiro na América do Sul. Mas antes de começar esse vídeo, tem aqueles pedidos básicos que eu faço para vocês todas as vezes. E essa vez não é diferente. Por favor, inicie aí já dando aquele like maroto, aquele like top, que só você pode dar para ajudar esse canal a crescer. Depois de feito isso, não se esqueça de comentar. Comente aqui, coloque o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal. Também aquela hashtag que eu vou dar lá no final também é super importante para que esse vídeo possa crescer. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, a nossa máquina do tempo vai ali na esquina só dessa vez, que agora está em 2021. Vamos para 2016, 5 anos atrás, relembrar os Jogos do Rio de Janeiro. Vamos começar contando esta história de como o Rio se tornou uma cidade olímpica. Para isso, vamos na década de 90 ainda, quando o Rio começou a querer ser sede dos Jogos. Como eu falei lá nos Jogos de 96, via muitos comerciais com a cidade do Rio querendo se candidatar para as Olimpíadas de 2004. Não conseguiu, nem chegou a ir para a votação. E dessa vez, mais uma vez, a gente vai tentar, a gente vai conseguir, vamos embora! E o Rio embarcou novamente nessa disputa, porque queria ser sede dos Jogos. E o grande trunfo para que a cidade fosse eleita sede dos Jogos é que ela tinha o apoio tanto da população como também de todas as esferas do governo. Isso foi oficializado no ano de 2007, quando o Rio entregou a sua intenção de candidatura. Assim como também outras 6 cidades fizeram a mesma coisa: Chicago, Doha, Tóquio, Baku, Madrid e Praga. Foi feito um corte para apenas 4 cidades que seguiriam para a eleição na sessão do COI. Então foram eliminadas nessa brincadeira Doha, Praga e Baku, sobrando então apenas 4 candidatas: Chicago, Madrid, Tóquio e Rio de Janeiro. No dia 2 de outubro de 2009, as delegações das cidades candidatas se reuniram na cidade de Copenhague, na Dinamarca, para a realização da votação. Inicialmente, na primeira rodada, a cidade de Madrid liderou o certame, não foi o Rio de Janeiro. E quem deu adeus à disputa foi a cidade americana de Chicago. Passando para a segunda rodada, o Rio de Janeiro já começou a se tornar a grande favorita, terminando em primeiro com uma certa vantagem. Quem deixou o certame aí na segunda rodada foi a cidade de Tóquio. Por fim, sobrou o Rio de Janeiro e Madrid. E o Rio acabou sendo eleito com até uma certa folguinha aí para ser sede dos Jogos de 16. Ao todo foram 66 votos para o Rio de Janeiro contra 32 para Madrid. Brasil recebendo pela primeira vez os Jogos e América do Sul também recebendo pela primeira vez uma edição dos Jogos Olímpicos. E na realidade, a cidade do Rio de Janeiro programou que os eventos esportivos acontecessem em 4
áreas principais. Só que a mais conhecida e que iria receber mais modalidades era na Tijuca, onde foi construído o Parque Olímpico. Só que aí vem a primeira grande polêmica aí dos Jogos. Porque o que acontece? No local onde foi construído o Parque Olímpico, existia o Autódromo de Jacarepaguá, onde já teve até provas de Fórmula 1 na década de 80. E as pessoas não queriam que o autódromo fosse demolido para a construção ali do Parque Olímpico. Houve muita polêmica, muitos protestos a favor da manutenção do autódromo, mas acabou que eles perderam com a promessa que outro autódromo seria construído. E estamos esperando até hoje. Ao todo, o Rio de Janeiro, a organização, arrecadou quase 30 bilhões de reais para a construção dos Jogos Olímpicos. Tanto para arenas, quanto também para infraestrutura, hospedagem, tudo isso englobado deu esse valor mais ou menos aí. E uma coisa interessante que Rio de Janeiro copiou, podemos dizer assim, de Londres, foi que a cidade resolveu utilizar também as arenas temporárias, como por exemplo o parque aquático e também a arena de handball. E para promover os jogos, o comitê organizador criou a logo que eu acho super legal. São 3 pessoas de mãos dadas. E esta logo foi a primeira que podia ser transformada em 3D, em 3 dimensões. Você consegue ver ela desta forma que a gente vê aqui na tela, como também, se a gente fizer uma coisa de profundidade, a gente também consegue. É super bacana e é a primeira. Então, ficou marcado de alguma forma. A abertura da 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu no dia 5 de agosto de 2016, na cerimônia realizada no Maracanã. Cerimônia, no meu ponto de vista, bem simples, até por tudo aquilo que o Brasil estava vivendo, contenção de gastos, o negócio estava feio. E ainda está. Mas foi uma cerimônia muito bonita. Uma curiosidade da cerimônia de abertura aqui nesse caso, foi a primeira vez que as delegações se apresentaram pelo centro, do estádio. Por quê? Antes, todas as cerimônias aconteceram no Estádio Olímpico, onde tem pista de atletismo. O Maracanã não é um estádio olímpico, ele é um estádio de futebol, não tem pista de atletismo. Então o estádio é menor. Logo, eles tiveram que passar pelo centro. E assim, o tempo do desfile das delegações foi menor. Mas o ponto alto, é claro, é o acendimento da pira olímpica, que é sensacional. A tocha entrando nas mãos de Gustavo Kirten, passando pela rainha Hortência, até chegar nas mãos de Vanderlei Cordeiro de Lima, o nosso atleta, dono de uma medalha, Pierre de Coubertin. Ele foi lá, acendeu a pira olímpica, que representa o sol. Ao todo foram mais de 11 mil atletas, representando mais de 200 delegações. Eles competiram em 28 esportes. Destaque para 2 estreias, o golfe e o rugby. E como eu falei, as competições aconteceram em 4 áreas. E os nomes dessas áreas são essas. Primeiro, Tijuca, onde fica o Parque Olímpico. A segunda, Deodoro, onde aconteceu as provas de tiro, BMX, entre outras. Depois, Maracanã, onde fica o estádio do Maracanã e também o Maracanãzinho, além de outros eventos que também aconteceram nesta região. E é claro, Copacabana, onde aconteceram as provas do vôlei de praia, como também o triatlo, entre outras modalidades que envolviam bastante o mar. Ao final dos 16 dias, o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 16 ficaram assim. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 46 medalhas de ouro e 121 no total. A Grã-Bretanha ficou em segundo nesses jogos, com 27 de ouro e 67 no total. Em terceiro, a República Popular da China, com 26 de ouro e 70 no total. Os jogos se encerraram no dia 21 de agosto de 2016. O Brasil teve nesses jogos uma delegação de 465 atletas, 256 homens e 209 mulheres. Ao todo, o Brasil conseguiu a bagatela de
6 medalhas de bronze, 6 medalhas de prata e 7 de ouro. Então, vamos falar aí quais foram os brasileiros que tiveram a honra de conquistar a medalha em casa. Iniciemos com as bronzes. Começando com Mayra Aguiar, ela que também já havia ganhado medalha em Londres, repetiu a dose na categoria de até 78 quilos. Rafael Silva, também no judô, conquistou a sua medalha de bronze, competindo na categoria acima de 100 quilos. Arthur Nori, também conhecido como Arthur Mariano, conseguiu a bronze na ginástica. Ele conquistou isso na prova de solo. Muito bem, Nori. Poliana Okimoto também conquistou a bronze ao chegar em quarto na maratona aquática. Mas em quarto. É que na realidade a segunda colocada foi desclassificada por ter impedido a sua companheira, que teoricamente chegou em terceiro, de bater no final, né? Michael de Andrade também conquistou a medalha de bronze no Taekwondo, categoria acima de 80 quilos. Passando para as pratas, falemos inicialmente da primeira medalha do Brasil nesses jogos, que foi do Felipe Vu, no tiro esportivo. Diego Hipólito conquistou a medalha de prata também na ginástica, também na prova de solo. Foi a mesma prova onde o Arthur Nori conquistou o bronze. Arthur Zanetti conseguiu sua segunda medalha nas Olimpíadas na mesma prova, nas argolas. Agatha e Bárbara chegaram à final do vôlei de praia, mas acabaram perdendo para as alemãs, ficando assim em segundo lugar. E aqui, não sei se vocês repararam, faltou medalhas de bronze, né? Pois é que agora eu vou falar de um cara que ganhou 3 medalhas nesses jogos. Estou falando de Isaquias Queiroz na canoagem. Ele conquistou 2 medalhas de prata e 1 de bronze. A bronze foi no C1 200 metros e as pratas foi no C1 1000 metros e no C2 1000 metros. O C2 ele conseguiu essa medalha ao lado de Erlon Silva. Passamos agora para as medalhinhas de ouro do Brasil. Como eu falei, 7 no total. Vamos embora? Iniciemos com Rafaela Silva no judô. Ela que ganhou essa medalha do lado de casa. Ela conquistou essa medalha na categoria até 57 quilos. E ela, morava do lado do ginásio Arena Carioca 3. Muito legal. Thiago Braz conquistou a medalha de ouro na prova com salto com vara no atletismo, numa disputa com o francês Renaud Lavillenie, que foi sensacional. Robson Conceição ganhou a medalha de ouro inédita para o Brasil no boxe. Ele conquistou esse feito numa luta sensacional, ganhou por pontos também de um francês na categoria peso leve. Martina Agrael e Kaena Kunze conquistaram a primeira medalha de ouro na vela feminina do Brasil na história. Elas conquistaram isso na última regata ao chegarem primeiro, na categoria 49ers FX. Alisson e Bruno conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia masculino, numa final que eles, dominaram a dupla italiana, ganhando por 2-0. Foi muito bacana ver eles conquistando. Eu lembro que foi no mesmo dia do Thiago Braz. Assim, foi sensacional. A dupla brasileira retomando aí o ponto mais alto do pódio, depois de alguns anos aí com o Ricardo Emanuel. O Brasil voltou a ganhar a medalha de ouro no vôlei masculino depois de 2004 e 2 vices em Pequim e em Londres. O Brasil teve uma primeira fase meio capenga, foi evoluindo, chegou na final, enfrentou a Itália, que havia ganhado de nós na fase preliminar, e ganhamos por 3-0. E por que não falar do ouro mais esperado da história do nosso país, que é no futebol? O Brasil fez uma primeira fase ridícula. Eu estava no estádio em 2 jogos. O Brasil empatou em 0-0 com times... Ganhou na última rodada da primeira fase para se classificar. Depois foi evoluindo até chegar na final para enfrentar a Alemanha, que a gente havia perdido 7-1 2 anos antes. Empatamos o jogo 1-1 num golaço de falta do Neymar. E na disputa de pênaltis, na última cobrança dos alemães, o Everton pegou e coube ao Neymar encerrar aí esse jejum e ganharmos a primeira medalha olímpica do futebol masculino. Obrigado, senhor!
Começamos os nossos destaques, é claro, mais uma vez, com o americano Michael Phelps. Essa foi a última vez que ele disputou os Jogos Olímpicos e se despediu de maneira grandiosa. Ele conquistou ao todo 5 medalhas olímpicas no Rio de Janeiro, sendo 4 de ouro e 1 de bronze. Se nos despedimos de Michael Phelps, fomos apresentados a outra grande estrela dos Jogos, no caso, a ginasta Simone Biles. Ela tinha a chance de ser medalha de ouro em todas as modalidades da ginástica, no individual e também por equipes. Ela ganhou 4 ouros e ficou com 1 bronze. Kate Ledeck, voltamos para as piscinas. Esta mulher dominou as suas provas aí na natação, conquistando 4 medalhas de ouro e 1 de prata. Saindo das piscinas, indo para as pistas. Outro atleta que se despediu e que para mim vai fazer muita falta foi o Usain Bolt. Mais uma vez, ele dominou as provas em que competiu, levou o ouro na prova dos 100 metros, dos 200 e o 4 por 100. As 3, ele conseguiu o tricampeonato. Ao todo, foram 11.238 atletas nesses Jogos, sendo 5.057 mulheres e 6.181 homens. Eles representaram 206 países, ou 206 delegações. Ou quase isso, porque pela primeira vez o COI trouxe para os Jogos o time olímpico de refugiados. Assim como tivemos também pela primeira vez o time de refugiados, também tivemos as estreias de Kosovo e do Sudão do Sul. Em contrapartida, atletas de Bulgária e principalmente Rússia foram banidos dos Jogos por conta de doping, principalmente nas provas de levantamento de peso. A Rússia, aliás, começou a sofrer as sanções de Sochi 2014 já nos Jogos do Rio de Janeiro em 16. É uma história um pouquinho mais complicada que merece vídeo aqui, merece ser contada, só que a Rússia institucionalizou o doping. O governo fez de propósito vários dopings para que seus atletas conseguissem performances melhores. Isso foi descoberto e a Rússia sofre sanções até hoje. Outra situação que pegou muito o Brasil foi a instabilidade política que eu acabei já citando para vocês. Neste caso, em 2016, a presidente Dilma tinha acabado de ser impeachmentada e o vice-presidente Michel Temer tinha acabado de subir ao poder como presidente da República. Na abertura dos Jogos, eles nem anunciaram a entrada do então presidente, apenas do presidente do COI. Como a gente sabe, é comum que os dois entrem juntos sendo anunciados ao mesmo tempo. Não foi o caso. Voltando ao âmbito dos esportes, no Rio de Janeiro tivemos uma grande quantidade de recordes quebrados. Foram 27 recordes mundiais e 19 recordes olímpicos. E depois dos jogos todos, fica o questionamento do legado. O Rio de Janeiro teve alguns meios que foram bem desenvolvidos e outros nem tanto. A gente vê várias instalações aí abandonadas, né, como o velódromo, por exemplo. Durante muito tempo também o parque aquático, a arena de handebol, que tinha que ser desmontados para virar escola, até hoje a gente não sabe como é que ficou. Em compensação, a locomoção do Rio de Janeiro acabou melhorando a questão dos transportes, ou seja, acabou ficando uma ambiguidade aí que a gente não sabe se foi mais positivo que negativo. Mas fica aí para discussão. É isso aí, galera! Rio de Janeiro 2016. Olimpíadas aí aconteceu 5 anos atrás, tá bem fresquinho na nossa cabeça, né? Eu acho que a nossa geração foi muito privilegiada de poder ver uns Jogos Olímpicos em nossa casa. Sabemos de todos os problemas que isso acarretou para nós, questão de corrupção, questão de descaso com as instalações que a gente teve durante os Jogos, que não foram bem aproveitadas. Muita coisa errada aconteceu, mas infelizmente isso é recorrente no nosso país. Esportivamente falando, foi muito bacana e que para mim interessa mais aqui, até por conta do motivo desse canal existir, que é o esporte.
o Brasil conseguiu várias medalhas. Imagina você ser campeão olímpico dentro de casa. E imagina nós, como torcedores, podermos assistir campeões olímpicos, a trajetória de um campeão olímpico do nosso país dentro de casa. Foi emocionante ver a prova do Thiago Braz no salto com vara, a disputa do ouro no vôlei de praia com o Brasil, com o Alisson e o Bruno, a volta por cima do Diego Hipólito depois de cair nas Olimpíadas anteriores e conquistar a medalha de prata em casa, ver surgimento de Simone Biles, o adeus de Michael Phelps e Usain Bolt. Ou seja, Rio de Janeiro tem tanta história para contar. Vale muito a pena relembrar esses casos. E aqui agradeço muito vocês por terem até me inspirado a fazer este momento aqui de poder gravar e contar suas histórias de alguma forma um pouco resumida para as pessoas que seguem meu canal, que curtem o esporte. Chegamos ao final dessa série. Começamos, como eu falei, em 1896 em Atenas. Passamos por 32 edições, com esta aqui que acabei de contar para vocês. Histórias de superação, histórias de decepção, mas todas elas histórias olímpicas. Todas elas histórias que estão marcadas na nossa memória, no nosso coração e para sempre. Os Jogos Olímpicos começaram com a ideia de confraternizar e até hoje levam este propósito. Eu, como amante do esporte, é muito legal chegar aqui e poder compartilhar isso tudo com vocês. O conhecimento que eu adquiri assistindo às competições, as memórias que eu tenho de cada momento e também as pesquisas que eu faço para poder chegar aqui e entregar para vocês o melhor conteúdo. Encerro essa série dedicada aos Jogos Olímpicos com um certo atraso. Eu queria inicialmente começar antes e poder terminá-las antes dos Jogos de Tóquio. Não foi possível, mas eu sei que todo esse esforço que eu fiz valeu muito a pena. Mas a história continua. Encerro por enquanto aqui os Jogos Olímpicos, as edições dos Jogos Olímpicos de verão, e novas séries irão chegar. Novas histórias serão contadas. Novos perfis de atletas também serão contados. Esse canal continua. E eu conto muito com a sua ajuda para que essas histórias possam ser contadas da melhor forma possível. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram, pelas correções que vocês fizeram através dos comentários, porque a gente erra, claro, ainda mais eu, que eu faço aqui de certa forma tudo sozinho. Eu gravo, eu edito, eu faço roteiro. Então contar com vocês para as correções também me ajuda muito. Para isso continuar, curta o vídeo, comente aqui o que você está achando, bota a hashtag, tá? Também não se esqueça, Rio 2016 e Olimpíadas em nossa casa. Porque as Olimpíadas no Brasil aconteceu em nossa casa, o Brasil é a nossa casa. Isso aí, galera, muito obrigado mais uma vez. Deixe seu comentário, dê o seu like, não se esqueça de inscrever, acione o sininho, compartilhe esse vídeo e, é claro, não se esqueça, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.